paz, queridos irmãos. Queremos, nesta manhã de domingo, mais uma vez estar compartilhando a palavra do Senhor com você. Queremos estar lendo, nesta manhã, um texto bíblico que está lá em Isaías, no capítulo 52, no versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra nesta manhã. Pai, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo possa trazer as lições que podemos extrair deste texto para aplicação nas nossas vidas, sobretudo neste tempo, ó Deus, difícil que estamos vivendo. Esta é a nossa oração, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Queridos, eu creio que o maior desafio neste tempo que vivemos de pandemia é que não podemos perder a visão de que o nosso Deus reina, como está no texto que acabamos de ler. Assim, precisamos lembrar nos dias de hoje que o nosso Deus reina, apesar de todas as crises que temos vivido, apesar de todas as crises que se abatem sobre a humanidade, apesar de todas as mortes que vemos serem anunciadas através das mídias, apesar de parecer que os corruptos, os desonestos, os ladrões, os mentirosos estão se dando bem, precisamos estar absolutamente certos e convictos mesmo de que o nosso Deus reina, apesar do mundo parecer que está à deriva e o descontrole está tomando conta, o Senhor, queridos, está no controle de todas as coisas. Assim, queridos, queremos nesta manhã destacar a partir deste versículo lições práticas que devemos estar aplicando e vivendo no nosso dia a dia. Nós vamos estar extraindo 3 lições desse texto e hoje, nesta manhã, queremos estar compartilhando a primeira lição. Este texto nos leva a pensarmos que precisamos crer incondicionalmente no poder e na soberania de Deus. Não importa quão grande possa ser a nossa luta, nossos desafios, uma enfermidade que possamos ter, uma crise emocional, uma crise espiritual ou até mesmo uma crise financeira. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando dizemos que Deus está no controle de todas as coisas, queremos dizer que Deus ele é soberano sobre todas as coisas que nos acontecem. Ainda que pareça que não, mas Deus tem em seu controle todas as circunstâncias. O nosso Deus nunca é pego de surpresa. Ele tem escrito todos os dias da minha vida, Ele tem escrito todos os dias da sua vida, desde a fundação do mundo. Para podermos exemplificar como Deus é soberano, como Deus tem plano, como Deus controla todas as coisas, gostaria de estar trazendo aqui para o nosso exemplo de soberania de Deus, o texto que está lá em Êxodo, no capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 18. Esse texto diz assim: e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles,
e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O contexto deste texto é quando Deus liberta os israelitas da escravidão dos egípcios. Lembramos que a esta altura da história dos israelitas já havia se passado 400 anos da liderança de José lá no Egito, quando houve uma grande fome em Canaã, onde estava Jacó e sua família, e então eles descem de Canaã para estarem no Egito comprando alimentos, e então os irmãos de José se deparam com ele. Ele agora é o governador do Egito. Sabemos toda a história que antecede esse momento, mas queremos nos prender assim neste contexto, e quando o povo é liberto da escravidão de Faraó, então o povo sai para o deserto sob o comando de Moisés, e ele tem a missão de levar este povo, que agora cerca de 3 milhões de pessoas, quando eles descem de Canaã para o Egito. A família de Jacó eram apenas 70 pessoas, e agora eles chegavam a quase 3 milhões de pessoas, e então eles saem para o deserto e eles vão caminhando em direção a Canaã. Porém, Deus os leva por outro caminho para que eles não se deparem com os filisteus, e a um certo momento, a uma certa altura ali, Deus fala para Moisés tudo o que ele pretendia fazer. Então ele diz a Moisés: olha, eu vou glorificar o meu nome através de Faraó, porque eu vou mostrar a Faraó que eu sou o Deus do povo de Israel. E então Deus manda que Moisés retroceda para estar acampando à frente do mar. E quando Faraó então pensa no que ele havia feito após a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, então o povo sai, e ele se arrepende de ter autorizado ao povo sair. Então ele vai com o seu exército para alcançar o povo de Deus, e o texto vai dizer que era um grande exército com muitos homens, cavaleiros, vindo para derrotar. Seria um massacre, na verdade, ali, se Faraó pudesse guerrear contra o povo de Israel, até mesmo porque esse povo era escravo e não tinha nenhum treinamento para guerrear. Então Deus queria mostrar o seu poder e a sua soberania sobre o povo egípcio, né, e sobre a vida de Faraó. Então ele determina que eles fiquem em frente ao mar, e então o Senhor manda que Moisés toque com a sua vara no mar, e que ordene ao povo que marche, e aquele mar se abre. Então o povo de Deus passa a pé seco, e depois, quando
Faraó entra perseguindo o povo de Deus ali, o povo de Israel. Então o mar volta e mata todos aqueles que entraram, que pertenciam ao exército de Faraó. E então Deus, o nome do Senhor fica sendo conhecido em toda aquela região, e sabendo, eles passaram a entender que Deus protegia o povo de Israel. Então, queridos, nós vemos neste acontecimento que Deus nunca é tomado de surpresa, nada surpreende o nosso Deus. Deus sempre está no controle de todas as circunstâncias. O Senhor reina sobre todas as coisas, reinava naquele tempo, o Senhor reina no tempo de hoje. O povo naquela época esqueceu de tudo que o Senhor havia feito, de todas aquelas pragas que Deus havia mandado ali para o Egito, para que aquele povo fosse liberto da escravidão. E então Deus precisava de mostrar a sua soberania não somente para o povo egípcio, mas também para o próprio povo de Israel, mostrar que ele estava no governo de todas as coisas. O nosso Deus, ele controla todas as coisas, em todas as épocas, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Hoje nós vivemos um tempo especial que nunca havíamos vivido, pelo menos no nosso século e no século passado, nunca tínhamos experimentado esta pandemia, este tempo de isolamento, algo que realmente mudou totalmente a nossa vida. Mas o que nós precisamos de crer é que o Senhor reina e que precisamos de estar firmemente crendo na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que aprendemos neste primeiro momento desse texto é que o Senhor reina sobre todas as coisas. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós estamos vivendo. Precisamos também, queridos, entender que tudo que está acontecendo em nossas vidas, na vida das pessoas, na vida do governo, na vida das nações, são propósitos de Deus para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, da sua vida, através da minha vida. Ao invés de ficarmos abatidos, tristes, preocupados, devemos louvar a Deus neste tempo e logo veremos então a glória do Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, queridos, não podemos ficar tristes, abatidos, preocupados, porque o Senhor está no controle das nossas vidas e de tudo que está acontecendo. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por mais uma oportunidade de estarmos falando nesta manhã, ó Deus, a respeito da grandeza do Teu poder, da Tua soberania. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos vivendo um tempo de expectativa, esperando no Senhor, ó Deus, o momento de estarmos voltando às nossas atividades, aos nossos cultos, ó Pai. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor no sentido de estar abreviando estes dias, ó Pai. Sabemos que muitas pessoas estão vivendo momentos de medo, de tristeza, ó Pai, descrença mesmo, mas o que nós aprendemos nesta manhã é que o Senhor reina e que o Senhor está no controle de todas as coisas, como o texto vai nos dizer, porque o Teu povo estava, naquela época, voltando a Deus da Babilônia, de uma escravidão também, ó Pai, mas a palavra do Senhor, a palavra do profeta era que era tão bom que as pessoas
porque as pessoas estavam anunciando a paz, anunciando as boas novas, anunciando a salvação e anunciando a Deus que o Senhor reina. Ali, Senhor, naquele momento desse texto de Isaías, podemos ver que o Senhor também estava controlando aquele tempo. Depois de 70 anos havia então agora uma promessa, uma esperança na vida daquele povo, para que voltassem para Sião, para Jerusalém. E hoje também, ó Deus, sabemos que daqui a pouco o Senhor vai estar trazendo a tua bênção sobre a vida da nossa nação, a vida do teu povo, Senhor. Então oramos, ó Deus, para que possamos ficar firmes, confiantes no Senhor. E, ó Deus, tira toda a tristeza, tira toda a preocupação, tira toda a aflição, a ansiedade daqueles que, ó Deus, têm perdido a sua fé, têm enfraquecido, ó Deus, diante desta situação tão especial que vivemos. Abençoa, Senhor, ó Deus, traz a cada um de nós, cada dia, um renovo da tua parte, Senhor, para que nós possamos estar sempre confiantes no Senhor, porque a tua palavra diz e nós cremos que o Senhor reina, o Senhor está no controle de todas as coisas. Esta é a nossa oração a Deus, que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, desejamos que vocês possam ter uma semana abençoada pelo nosso Senhor e que a fé de vocês nunca seja abalada, enfraquecida, mas que cada dia você possa estar confiante no Senhor, que Ele trará a bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Amém? Deus abençoe.